Barrabás, soltem Barrabás. Barrabás, nós escolhemos Barrabás, o ladrão, o bandido. Todo mundo sabe dessa história, né? Muitos conhecem essa história. Tá na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 27, também em Marcos, Lucas e João. E ali conta que o povo judeu, né? Estava diante de uma grande eleição, diante de uma grande escolha, né, que estava na mão deles, quando Pilatos ali lava as mãos, após interrogar Messias, e vê que ele não tinha feito nada. O Messias não tinha feito nada, né, de errado naquela época, nada de mal. Então, por ele não ter feito nada, o Pilatos lava suas mãos e, como era costume dos judeus, né, na semana da Páscoa, era solto um bandido, um ladrão da cadeia, né, e o outro acabou sendo crucificado, né. Toda vez na Páscoa, um ladrão, um preso, tinha esse benefício de ser solto, né? E foi o que aconteceu. Os grandes da época, os grandes pastores, né, que estavam enriquecendo com o dízimo, né, do povo, os grandes pastores, que não é diferente de hoje, que o dízimo naquela época era comida, não era dinheiro. Hoje também, então, devia ser como dinheiro. Não, como comida, né? Então, como dinheiro, como? Se o dízimo era comida, por que hoje tem que ser dinheiro? Então, os grandes empresários, os grandes poderosos da época, os grandes pastores, os mestres da lei, todos estavam enriquecendo, né? E então, quando o Messias veio trazendo uma mensagem nova, eles esperaram tanto por um Salvador que fosse libertar eles da corrupção, que ia libertar eles da crise política, econômica, social em que eles viviam, do poderio de Roma, né, sobre eles. Eles esperavam o Messias chegar, mas quando ele chegou, eles não acreditaram, porque ele veio falando contra toda aquela corrupção da época em que ele viveu há mais de 2000 anos atrás, né? Então, o que acontece? Ele é interrogado e Pilatos interroga ele, vê que ele não fez nada de errado. Ao contrário, ele tinha feito, aquele Messias tinha feito o bem para as pessoas, né? Veio falando do amor de Deus, falando da verdade, e que todos aqueles que vieram antes dele ali era corrupto e bandido e ladrão, né? E então não agradou muito aquele outro lado que estava enriquecendo, né? Os grandes poderosos, os grandes criadores de gado, os criadores de crente, né, da época. Então, o que acontece? Ele é levado diante do povo, do seu próprio povo. O Messias é levado diante do seu próprio povo. E ali o grande Pilatos, né, que era o grande, o governador ali, o grande líder da época, ele fala assim: aqui está o homem, não vejo nada de errado nele, ele não fez nada de errado, claro, né? E como é costume entre nós, na Páscoa, é solto uma pessoa que está na prisão, um ladrão, um bandido. Então trouxeram ali Barrabás e o Messias, né? E ele deu ao povo o poder da escolha, da votação, da decisão. Quem vocês escolhem? Barrabás ou o Messias, o Cristo, né?
Então, os grandes sacerdotes, os grandes pastores, os grandes líderes da igreja da época, os grandes criadores de vaca, de agropecuária que plantava, os empresários da época começaram a gritar no meio do povo: solte Barrabás, liberte a Barrabás, nós queremos o bandido, nós queremos um ladrão. E assim, então, o Pilatos então lava as mãos, fala: eu estou inocente desse crime que vocês estão cometendo, né? E então é o que acontece. Barrabás é escolhido pelo povo, é votado pelo povo, o povo judeu escolheu um ladrão, um bandido, né? E o Cristo, o Messias da época, foi crucificado. Ele morreu numa cruz, sem ter feito nada, desculpa a palavra, mas ele foi um homem bom, um homem que veio para salvar o mundo, e ele foi pendurado numa cruz inocentemente. Ele foi crucificado, morto numa cruz. Mas eu falo a alegria para vocês que no terceiro dia ele ressuscitou e ele é o rei de todo o mundo. Ele está acima de todos, ele é o rei dos reis e Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Ele é o Filho de Deus. Então fica a dica, né? Aqui eu não estou mandando você votar no direito, esquerdo, no torto, no reto, no quadrado, no redondo. Aqui eu estou apenas falando a vocês a escolha errada que fizeram há muito tempo atrás e que isso sempre se repetiu na história. O povo sempre escolhe a pessoa errada, né? E está na mão de vocês, né? Quem vocês escolhem? Barrabás ou chamado Messias? Você vai escolher um ladrão, um bandido, para governar vocês, para estar junto com vocês mais uma vez? Ou vocês vão tomar uma outra decisão, fazer uma outra escolha? Fica a critério de vocês. Solte Barrabás ou vocês continuam com o Cristo, o Messias, desculpa a palavra. Vocês que escolhem. Eu lavo as minhas mãos. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vão dizer aqui, mas você usou errado aí, porque Deus me perdoe a comparação, a brincadeira, né? Mas muitos pastores vão dizer: você está fazendo uma piada com a Bíblia, você está brincando com a coisa séria, comparando o Messias, Cristo, com o Messias hoje, que está aí. Não estou brincando. Isso aqui eu não estou comparando um e outro, falando que ele é o Salvador e esse aqui é o ladrão. Não, eu estou apenas falando para vocês fazerem uma escolha certa. Cuidado com o que vocês vão escolher. Não escolha um bandido, claro, é o que eu estou dizendo. Isso é verdade. Mas posso ter feito essa brincadeira, sim. Mas vocês, pastores, né? O Ministério Público ainda não descobriu, né? Ainda não foi atrás de vocês, que vocês estão roubando o povo, usando a Bíblia também, né? Brincando, fazendo piada, porque o dízimo da Bíblia era para o judeu. E o dízimo da Bíblia era alimento, comida, sustento. Não era dinheiro, né? Então, aí que tá. Quem está brincando aqui com a palavra de Deus? É eu ou os pastores que estão aí, né? Que Deus abençoe sua vida.